Hoje o tema da live vai ser relacionamentos da vida adulta. Daqui a pouco a gente vai começar a esperar a galera entrando. Se prepare. Quem for entrando já vai convidando seus amigos. Vamos esperar o Emílio entrar. Daqui a pouco a gente já começa a live sobre relacionamentos da vida adulta. A gente vai falar sobre as fases do relacionamento da vida adulta. O Emílio está entrando aqui. Já vou convidar ele. Vamos ver se ele aceita. Tá entrando. Tá dando certo? Tá dando para escutar, Emílio? Tranquilo, tudo bem aí? Tudo certo. Aqui tá tudo certinho. Vamos esperar a galera entrar pra gente começar a live. Hoje, galera que tá entrando, hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos da vida adulta, fases do relacionamento da vida adulta. Boa noite, pessoal que tá entrando. Vamos esperar a galera entrar, daí a gente se apresenta de novo. Quem que é novo na nossa... Hoje é a segunda parte da live, né? Live passada a gente conversou sobre relacionamentos na infância, na adolescência, e hoje a gente vai entrar para relacionamentos da vida adulta. Então vamos esperar a galera entrar, vamos compartilhando. Eu também vou aqui, tem um aviãozinho aqui no lado direito do celular de vocês, tem um aviãozinho como se fosse um aviãozinho de papel. E nesse aviãozinho de papel você clica e vai aparecer várias pessoas da sua rede de contatos do seu Instagram. E você compartilha com essas pessoas, estou fazendo isso agora. Então, quem vai chamando a galera, que vai ser algo muito legal. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o roteiro, o que a gente pensa em seguir sobre isso. Daqui a pouco eu vou pedir para o Emílio se apresentar. Mas primeiro, galera, peço realmente que vocês compartilhem com os amigos, que hoje vai ser muito legal essa live, cheia de conteúdo, novos aprendizados, novos olhares para a gente mesmo. Então vamos compartilhando com quem vocês queiram que estejam aqui, amigos, familiares. Sintam-se à vontade de convidar quem que vocês queiram. E hoje foi um domingão, Dia das Mães, todo mundo foi lá visitar a mamãe de alguma forma. Isso aí, as mães que estão na live já, feliz Dia das Mães. E vamos participando, né? Hoje a gente vai dar um olhar para isso também. Relacionamento com a família, né? Hoje foi um domingão diferente para as pessoas que aqui estão. Vamos compartilhando. Pronto, agora compartilhei com todos aqui da minha rede. Vamos compartilhando também. Muito boa noite a todos. Como eu disse, feliz Dia das Mães a todas as mães que estão entrando. Muito obrigado por estarem aqui. Domingo à noite, Dia das Mães. E hoje a gente vai conversar então sobre relacionamentos da vida adulta. Vai ser com o Emílio, daqui a pouco eu vou pedir para o Emílio se apresentar, quem ainda não conhece ele. Então a gente vai adentrar sobre esse assunto, como inicia um relacionamento, a primeira paixão, como acontece a primeira paixão. E eu vou apresentar para vocês, antes da gente iniciar, um roteiro que a gente pensa em seguir nessa live, para vocês verem como que vai ser essa live, como realmente vai valer a pena continuar nessa live, e vocês talvez, na hora que vocês entenderem esse roteiro, compartilharem com outras pessoas. Então primeiramente a gente pensa em iniciar falando um pouquinho de novo sobre a adolescência, mas da adolescência a primeira paixão, como acontece a paixão, segundo as neurociências, aí trazendo no contexto terapêutico, como acontece a primeira paixão, como se sentimos apaixonados, o que acontece, a paixão platônica, os padrões, né? Os padrões, por exemplo, não basta você só dizer nunca mais vou fazer isso, que você tende, o nosso cérebro ele tende a seguir padrões. Então não é fácil você mudar do dia para a noite e se apaixonar por outra pessoa se você está repetindo um padrão do passado. A gente vai adentrar sobre isso, relacionamentos com a família, bases de um relacionamento frágil, por que ele é frágil, como olhar para ele, um relacionamento saudável, como seria um relacionamento saudável, né? Os padrões, que a gente já disse, e no final a gente vai indicar alguns livros de fácil leitura
tá? Mas são livros, assim, muito profundos, se você realmente se dedicar a ler eles. Eu estou com eles aqui, no final a gente vai apresentar. São livros que vai fazer você refletir sobre si, com muitos aprendizados. Então, basicamente vai ser isso, mas são tópicos que a gente vai aprofundar de uma forma muito profunda. Então, vamos compartilhando com as pessoas que aí estão. E para a gente iniciar, primeiramente, eu gostaria que o Emílio se apresentasse, quem ele é, da onde ele é, qual a formação dele, quanto tempo está na área, como atende, né? Primeiro, a gente gostaria de Legal. propor isso. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí. Vamos estar sempre à disposição aqui. Sou Emílio Bueno, sou de São Paulo. Atualmente eu moro na cidade de Indaiatuba, fica a 100 quilômetros de São Paulo. Sou empresário, sou hipnoterapeuta e sou psicoterapeuta. Fiz minha formação como psicoterapeuta na Escola Paulista de Psicodrama e me especializei em análise psicodramática, que tem uma visão totalmente eficiente, muito eficaz. Essa teoria começou a ser desenvolvida na década de 60, a partir de tudo que tinha sido trazido até então, e é uma teoria totalmente aberta e totalmente funcional. Tem uma abordagem e acelera muito um processo para a pessoa ter insights. Então, nós vamos estar falando aqui, como falamos na semana passada, a respeito dos relacionamentos. Vou voltar um pouquinho para a adolescência, para a gente começar a ter um ponto de partida. Até uns 10 anos de idade, mais ou menos, ou seja, até eu começar a produzir os hormônios sexuais, quando eu entro na puberdade, aí eu começo a entrar na adolescência. Esse é um fator determinante da entrada na puberdade. Até então, a minha vida, as ideias, o que eu ia fazer, toda a minha identidade estava na mão dos meus pais ou dos meus cuidadores. Que eles que sempre falaram, olha, você é generoso, você é enjoado, você é birrento, você vai ser isso, você é inteligente, você é burro, você... e por aí afora. Quando eu começo a entrar na adolescência, eu começo a querer saber quem é que eu sou, a construir o meu novo conceito de identidade e tomar isso para minhas mãos. Por isso que a gente começa na adolescência a se sentir meio incomodado, meio que a gente não cabe dentro do corpo, dentro da roupa. Né? Porque aquela identidade já não serve mais. Eu quero saber agora, o que eu vou fazer, como é que eu vou ser protagonista da minha vida. Sem contar que aí eu começo a ter ainda um monte de sensações novas. Por quê? Começaram a produzir hormônios novos. Então eu começo a ter sensações físicas, viscerais, emocionais, que até então eu não conhecia. Meu corpo começa a ficar trepidando. A gente pode observar que adolescente, normalmente, ele fica trepidando o tempo todo, ele não para. Né? É muita energia. E aí, de repente, ele está muito alegre, de repente, ele está muito emotivo, até choroso. Tem gente que erroneamente fala assim, é bipolar. Não tem nada a ver. São emoções novas, são sensações novas e que estão deixando muito difícil de entender as coisas. Então, eu estou saindo de uma perspectiva de vida, partindo para uma perspectiva nova, com sensações novas físicas e emocionais. Isso, se os adultos começam a observar e ter consciência disso e se lembrar de quando foram adolescentes que passaram por essa fase toda, vai ficar muito mais fácil de você conviver com seus adolescentes. Porque você traz a sua memória de tudo que você passou, dessas sensações novas, dessas angústias, dessa tentativa de ser uma pessoa extraordinária. E, ao mesmo tempo, você percebe que está todo mundo colocando o foco, a observação em cima do adolescente. Ele fica meio que bode expiatório da família, né? Ele fica ali onde a família acaba toda jogando suas angústias em cima do adolescente. Então é muito complicado. Então, legal, se a gente faz uma reflexão, a gente dá uma paradinha e começa a lembrar todo dia um pouco de como era a nossa adolescência. Isso vai, olha,
melhorar em 100% o seu relacionamento com os seus adolescentes. Que pode ser filhos, vizinhos, parentes, sobrinhos, alunos, funcionários, seja o que for. Tá? Você vê que é uma coisa bastante simples, mas muito profunda. Então, só recapitulando, sem ser chato, ele quer saber agora quem é que ele vai ser na vida, ele vai começar a desenvolver o conceito de identidade dele, e ele tem sensações novas pela produção de novos hormônios e da modificação física dele. Tá? Então, isso tudo complica. Então, a gente, não é que a gente vai relevar, mas a gente passa a compreender e entender como é que ele funciona, sem ficar julgando ou sem ficar com má vontade. Principalmente se a gente lembra lá como é que a gente passou por tudo isso. Bom, aí o adolescente, ele começa a sair pela vida. Quando você falar para ele assim, é por aqui, ele fala, não, não quero por aí. Por aí todo mundo já foi, eu quero saber por onde é que eu vou, porque ó, todo mundo já foi por aí e não está legal. Né? Ainda não está bom. Ele vai indo. E como ele não encontra toda essa abertura, isso vai deixando ele muito preocupado, vamos dizer assim, e angustiado. Por quê? Porque a bagagem que ele está trazendo, se ele foi uma criança que teve muitos estímulos lá na infância dela, já vai facilitar. Se ela foi uma pessoa muito contida na infância, já vai dificultar. Então, quais os climas que ela teve até então? Foram facilitadores ou inibidores na sua maioria? Porque todo mundo tem dos dois climas. Então, se for mais inibidor, vai ser mais fácil, é mais difícil. Se for mais facilitador, vai ser mais fácil. Bom, aí um belo dia ele começa a não só se relacionar com as pessoas do colégio, da escola. Ou ele vai trabalhar, ou ele começa a ir nas festas, começa a conhecer outros jovens. Aí uma necessidade muito grande que ele tem de fazer parte de um grupo. Então é muito comum a gente observar, de repente tem aquele grupo que é todo dark, que se veste de preto, coloca coturno, né? Roupa preta, são os góticos, e vão fazendo as suas tribos. Por quê? Porque ele precisa, tem essa necessidade, como todo mundo, de fazer parte de um grupo. Que também ele não é compreendido. Ele é muito criticado. E todo mundo sabe que isso é só uma fase. Ele passa essa fase, satisfaz, ele tem um aprendizado, ele tem um desenvolvimento, e aquilo de repente já não é mais necessário, e ele continua a vida dele. Mas no período que ele começa a fazer parte de uma tribo, ele começa a ser também muitas vezes criticado. E muitas vezes ele vai escolher uma que choque um pouco, né? Para as pessoas olharem para ele, na tentativa de falar, me escuta, me ouve, não me rotula. Bom, aí chega o belo dia que ele vai se encantar por um namorado, por uma namorada, por seja quem for. Ele começa a despertar aquela paixão, uma coisa assim, que eles acham que é o amor, né? Então vem uma paixão e encantamento. Alguns já têm mais facilidade de relacionamento, de conversar, de falar, mas a grande maioria é um pouco tímido, porque ele não tem a segurança de quem ele é. Se ele não tem essa segurança de quem ele é, ele não sabe ainda exatamente quem ele fica com aquele conflito, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? E as transformações físicas também, né? Porque a voz começa a oscilar de grave para agudo, de agudo para grave, o queixo e o nariz começam a crescer mais, meio desproporcional numa fase da adolescência, começa a barbicha, alguns pelos. Então, e ele começa a perder até a sensação dimensional dele, porque ele não percebe o quanto ele dá questão de crescimento. Muitas vezes você tem que, com um adolescente que você trabalha, você tem que pegar e encostar na parede, passar uns dias em volta para ele começar a ter noção, registrar o tamanho, a proporção física que ele ocupa. Bom, vai indo lá. E aí dá um sofrimento. Quem é que já não teve um sofrimento desse na adolescência, de gostar de alguém e o conflito de saber se ia ser correspondido ou não? Quantas noites de sono não se perderam com isso? Quantos dias se passaram com o peito apertado, com aquela pressão,
E aí, às vezes, tem alguém com quem conversar, outras vezes não tem. Bom, passando para isso, quando se começa esse contato, aí entra numa fase de paixão. Essa fase da paixão, o que que é? Eu começo, de repente, a idealizar, projetar tudo na pessoa. Primeiro, porque eu tenho um contato com ela muito restrito. Algumas horas no máximo por dia, 1 hora, 2 horas, o período da escola, mas de contato com a pessoa, são períodos muito curtos. Às vezes, se comunicam, estudam em escolas diferentes, trabalham em lugares diferentes, e se veem só no final de semana. Fora isso, é a comunicação pelo WhatsApp, pelo celular, e é tudo idealizado. Então, quando a gente apaixona, a outra pessoa é a coisa mais maravilhosa que existe, a gente está no paraíso. Tudo é bonito, tudo é belo, tudo é perfeito, porque a gente viaja no mundo das ideias mesmo. A gente vai indo. E vai surgindo um encantamento, né? Porque naqueles poucos momentos que a gente se encontra, normalmente são momentos sem estresse. Então, meio que dá uma confirmada naquela idealização e vem surgindo um encantamento. Agora, fazendo sentido até aí, Mica? Fazendo sentido. Só lembrando uma coisa, Emílio, antes da gente entrar na fase do encantamento, na parte da paixão Tá. que você trouxe, né? Primeiramente, o jovem ele está todo com os hormônios à flor da pele, tentando achar a sua identidade, até chegar ao ponto que ele conhece uma certa pessoa. Aí tem aquele jovem que ele é extremamente extrovertido, que ele é jogado, ele fala com todo mundo, ele tem várias pessoas ao seu redor, é o seu ciclo de amizade. E tem aquele jovem que é introvertido, que tem vergonha, que se segura no mundo dele, e ele fica naquele mundo das ideias que você trouxe. Será que aqui, se eu fizer que fazer isso, vai conquistar certa pessoa? Será que fizer aquilo vai dar certo? E começa a imaginar. Mas, quando começa realmente a paixão, tanto o extrovertido, que é aquele cara jogado, e o introvertido, ele começa quando ele se apaixona, ele começa a ter noites de sonho, será que isso estou fazendo certo? Começa a ter medo, começa a ter angústia, e começa a ter aqueles desafios internos e desafios com os familiares. Ele acha que ele já está sendo um adulto, já pode sair de casa a hora que quer, tem certa pessoa que está amando, e aí o que acontece nessa juventude, nessa primeira paixão, que acontece muitas vezes na adolescência, se apaixona por outra pessoa. Acontece que esse jovem, ele vê aquela pessoa é a mais perfeita do mundo para ele. E isso a neurociência vai explicar a partir daí. E daqui a pouco a gente vai entrar que a paixão, segundo o Pedro Calabres, ele é um dos maiores neurocientistas do Brasil, ele tem o maior canal de neurociências do YouTube na América Latina, na realidade, e ele vai trazer dados que seguem o seguinte: a paixão ela vai durar em média 2 anos. Mas o que seria a paixão? É o momento que duas pessoas se conhecem, duas pessoas começam a conversar, e esse motivo de conversa vai ter certos motivos, que daqui a pouco a gente vai entrar nos tipos de atrações que a gente sente por outra pessoa. Mas o que acontece? Eles começam a contribuir, ficar atraídos. E inconscientemente, o que acontece é que os defeitos da pessoa que você está apaixonado, da pessoa que você está afim, eles abaixam e você endeusa essa pessoa. Então você começa a achar que ela é perfeita, você vê algum erro, mas você releva. Então essa paixão dura em média, vai indo em média em 2 anos. O que acontece no nosso cérebro quando a gente está apaixonado, em qualquer idade, não é só na adolescência. Quando você realmente está apaixonado, você faz de tudo por outra pessoa, você ativa neurônios como se você fosse um viciado. Então você está ali, você está como se fosse um viciado em cocaína, álcool, cerveja, os mesmos estímulos estão acontecendo quando você está endeusando aquela pessoa. E daqui a pouco o Emílio vai falar de uma visão na qual, se a pessoa ela tem um contato
de 24 horas, se conheceram hoje, mas começam a se ver todo santo dia, 20 horas por dia, a gente pode dizer assim, esse nível de 20 anos, de 2 anos da paixão vai diminuindo, porque você começa a conhecer a realidade daquela pessoa. Por que que ele dá esse limite, enfim, de 2 anos? Ele segue um princípio no qual a pessoa vão se encontrar 3 vezes na semana, e uma vai ser na sexta-feira, quando os dois estão tranquilos, sair para jantar. Depois, talvez no sábado, talvez na quarta-feira, momentos em que eles realmente se preparam a semana inteira, se preparam naquele momento para aquilo. Então, deixam os problemas de lado, tentam colocar uma máscara, mas não é que eles querem, é de forma inconsciente, para dizer que está tudo bem, tentando atrair aquela pessoa, achar uma forma que dê certo aquilo. Então, em média, 2 anos, mas esses 2 anos podem ser 2 meses, 3 meses, tudo depende do contato entre eles e qual a atração que tem entre essas duas pessoas. Lembrando que não é só na adolescência que vai ter esses estímulos cerebrais igual como se fosse uma droga, é na vida toda. Então, Emílio, que nem a gente conversou, essa paixão ela pode diminuir. De 2 anos, ela pode vir de 3 meses. Como funcionaria isso de um olhar terapêutico dentro no qual, porque no qual que as pessoas menos de 3 meses, um mês, isso já acaba, essa ilusão já acaba. Legal. Essa visão do Pedro Calabresa é interessante porque ela faz uma abordagem totalmente neuroquímica, né? Eletroneuroquímica. Como é que funcionam os neurotransmissores, os neuromoduladores, os hormônios que estão sendo produzidos, as áreas que vão ser afetadas e o estímulo que vai causar prazeroso ou não. Legal. Agora, nós vamos dar uma olhada à psicodinâmica. Como é que funciona a psicodinâmica disso? Essa é a parte dos inputs lá neuroquímicos. Na convivência, nessa pouca convivência das pessoas quando elas estão se apaixonando, e vai aumentando essa paixão, porque é tudo idealizado. Assim, eu penso, eu não tenho dado de realidade para avaliar. Então, como eu tenho uma expectativa, que é uma coisa muito legal, muito prazerosa, eu só vou ter olhos para as coisas boas, para validar as coisas boas e legais que eu imagino que eu estou vendo. Então, na pouca convivência, isso pode durar 100 anos. Pode ser um amor platônico. Se eu nunca me encontro com a pessoa, encontrei uma vez, me apaixono. Acho que travou, Outra Emílio. coisa. Aí o que eu faço? Não vou ver nunca mais. Fica uma paixão platônica, que a gente tem um monte aí nos romances todos, na literatura, nos filmes, de exemplos. Eu posso passar 100 anos apaixonado por uma pessoa, porque eu não tenho nenhum dado de realidade para confrontar aquilo que eu idealizei. À medida que eu vou aumentando a convivência com a pessoa, eu vou diminuindo. Então, assim, 2 anos em média é bem razoável. Se eu tiver uma frequência de encontros muito pequenas. Então, uma receita aqui, quer acabar com uma paixão de alguém, não impede essa pessoa de conviver com a outra. Ao contrário, coloca ela para conviver intensamente. Porque se ficar 20 horas por dia, você vai ter muitos dados de realidade para começar a confrontar com o idealizado. Não é aquelas brincadeirinhas que a gente fala, vai, o casal está apaixonado, aí vão morar juntos, aí começa, depois de uma semana, começa assim, dá para você não largar a toalha molhada aí em cima da cama, que está molhando tudo o lençol, a colcha e tudo mais? Dá para pendurar a toalha? Dá para não espremer a pasta de dente na metade? Dá para você tirar o seu prato da mesa e pelo menos deixar na pia? E por aí afora. São vários detalhes que não faziam nenhuma diferença antes da convivência, porque eles praticamente não existiam no relacionamento.
E aí você começa a confrontar, fala, qual é a minha expectativa, o que, que eu quero, o que, que eu não quero e o que está acontecendo. E à medida que quanto mais dado de realidade vai entrando, mais vai saindo o idealizado. Sai da imaginação e passa para a realidade. E aí, como é que dá um? Aí começam as conversas, os acordos. Ô, desculpa aí, eu não sabia que te incomodava isso, posso fazer sim. Ou pode ter aquela postura, mas vai reclamar por causa dessa porcaria aí? Né? Dependendo do tom das conversas, é que isso vai tomar um rumo legal ou não. Então, assim, quer acabar com uma paixão rápida? Aumenta a convivência. E em qualquer idade. O Micael falou, qualquer idade. Porque, assim, pessoas de 60 anos, de 70, de 80 se apaixonam? Se apaixonam, claro que se apaixonam. Agora, na época, por exemplo, da pandemia, tem um monte de gente apaixonada. Porque não pode sair, não pode se encontrar, não pode se ver, então é quase que platônico, elas estão se comunicando, elas estão falando através das redes sociais, através de telefone, através de videoconferência, e aí sobra muito espaço, porque a área de contato de realidade é muito pequena. Então, normalmente, quando você vai falar com outra pessoa, você vai escolher um momento que você está legal, que você não quer queimar seu filme. Então, você nem vai expressar seu mau humor, mas ele existe também em você. Né? Então, a paixão é uma coisa assim, é uma delícia porque é idealizado. Porém, quando começa a entrar os dados de realidade, ela fica dolorosa, por quê? Porque começa a ter a frustração que não é aquilo que a gente tinha expectativa que fosse. Faz sentido? Faz sentido. E você trazendo essa da expectativa de ter esse contato maior, fez eu me lembrar, eu não li ainda o livro dele, mas eu leio muitas publicações e tudo, que é o Bauman. Bauman, ele é um sociólogo, morreu em 2018. Ele, assim, do nosso século, ele é um senhor, morreu com 94 anos, se eu não me engano. Ele foi um gênio. E ele traz a ideia do mundo líquido e as relações, o amor líquido. O que significa isso? Ele traz isso muito dentro da nossa realidade, ainda mais agora que você trouxe, na pandemia, nas relações pela internet. O que ele diz? Ele vai dizer que é muito fácil você conhecer uma pessoa pela internet e tudo, mas é muito fácil você também desconhecer essa pessoa. É muito fácil você dar 3 cliques e essa pessoa some do seu feed, some no seu WhatsApp e você nunca mais fala com essa pessoa. Mas qual que é a ideia? Eu não posso aprofundar nisso porque eu não li o livro dele, porque ele é complexo, ele é profundo, a ideia dele é muito legal. Mas o que ele vai trazer? Por que líquido? Se você coloca a água dentro de um copo, ela vai ficar. Se você colocar a água em uma mesa ou algo assim, ela vai se espalhar. Ela não é algo duradouro que fica. Então ele vai dizer que é muito simples você fugir, você não ficar, eu aceito, você não criar aqueles acordos. Você até mesmo, é muito simples você fugir da paixão do que você ficar na paixão aceitando, tendo esses acordos, que a gente vai conversar depois dos acordos. Fica uma coisa muito interessante aí, Mica, que é assim, nesse conceito do líquido, é que a água é amorfa, ela não tem uma forma própria. Então ela se conforma, ela toma a forma daquilo do continente. Né? Do que tá, ela vai ser o conteúdo, ela toma a forma do continente. Se for um copo, ela vai ser cilíndrico ali, se o copo for cilíndrico. Se for uma caixa quadrada, ele vai tomar forma quadrada. E nos relacionamentos que estão se tendo virtualmente, o que acontece é isso mesmo. Por quê? Conheço a pessoa, estou me relacionando com ela através da rede social. Eu posso, eu não, né? Mas assim, a maioria das pessoas criaram personas. E aí o que elas fazem? Elas normalmente manifestam no Instagram, no Face, no WhatsApp, aonde quer que seja, e às vezes até em breves conversas ou em pequenas lives, essas coisas, em postagens,
Normalmente, não ela, a persona. Ela tenta colocar o lado agradável dela. O lado, muitas vezes, idealizado, que não é como é, mas como ela gostaria que fosse. E a outra pessoa que está do outro lado e começa a conviver com ela virtualmente, também ele está à procura, ele está idealizando e, de repente, aquilo encaixou certinho para ele. Ele fala, olha, que maravilha. E até fisicamente, né? Porque as pessoas utilizam, tem centenas de filtros aí. Então, você pode diminuir a idade, você pode tirar, mudar a cor de pele, você pode tirar rugas, você pode parecer mais velho, você pode fazer o que você quiser com essa parte toda dos filtros. Então, fica uma coisa totalmente virtual, artificial, porque só quando se tem um nível maior de intimidade, e muitas vezes esses relacionamentos virtuais acabam se perdendo quando se começa a colocar lá de realidade. Então, se eu falo assim, olha, meu dia, sabe, eu sempre disse que meu dia era maravilhoso, mas ele não tem sido tão maravilhoso assim. Olha, eu estou com um problema de saúde. Olha, eu tenho dores, eu tenho enxaqueca, ou eu tenho... E vai se colocando os dados de realidade normais, que todo mundo tem, e que num relacionamento normal, em tempos normais, a gente, na convivência, a gente vai percebendo isso. E vai sendo um elemento que a gente vai deliberando. Bom, eu quero isso no meu relacionamento ou não quero. E muitas vezes o virtual impacta, por quê? Porque de repente ele aparece assim, pá, de repente. E aí é um choque. E aí as pessoas falam assim, se conhecem, vamos se encontrar no shopping, pessoalmente e tal. Daí chega lá, não é nada daquilo do que estava, porque não tem os filtros todos. Às vezes tem mais idade, às vezes tem menos idade. Né? Então, fazendo um paralelo do virtual, da época da pandemia, que cresceu muito isso, pelas restrições sanitárias, então as pessoas tiveram que ir mais para a parte virtual, que criam decepções, e aí as pessoas ficam depressivas, ficam angustiadas, porque elas ficam frustradas. Pô, eu pensei que a pessoa era assim, não é nada disso. Né? Até todo o padrão de vida, tudo, fica fake. Porque uma projeta, a outra está em busca daquilo e não tem dado de realidade. É aí que também a gente pode dizer, que trazendo isso, a gente pode dizer que já aí, nesse contato virtual, pode começar a paixão. Porque no mundo virtual, o que vale é as aparências. Então é muito fácil você achar alguém que compartilhe com a mesma ideia que você. Então é muito fácil você estar conversando, estar no seu lugar confortável, você está dizendo que está tudo bem, conversando e tudo. Mas ao contrário disso, você começa a ter o contato com essa pessoa, contato pessoalmente e tudo. E começa nos primeiros, quando eu trouxe no início, a paixão quando você encontra aquela pessoa 3 vezes por semana. Aquilo é normal, ele consegue viver das aparências ainda, revela outra realidade, tudo porque o virtual é muito fácil, pessoalmente já começa a mudar. Mas aí quando você já trouxe, quando você começa a ter os dados de realidade, você começa a ter o contato realmente todo dia com aquela pessoa, começa tendo conflitos, porque vocês não mostraram os seus pontos fracos, vocês não mostraram as coisas que você prefere, as coisas, os acordos que vocês criam entre as partes. Então, o intenso dessa parte do mundo virtual, da paixão virtual, é que são aparências. E essas aparências, a pessoa ela vai se iludindo, entra no momento da paixão, esse momento da paixão a pessoa está negando a parte, o ruim da outra pessoa, os defeitos da outra pessoa, aí decidem namorar do dia para a noite, em 2 meses já decidem namorar, e começa os pontos negativos ainda e os positivos estão lá no alto, aí começam a ter um contato maior. Deu 1 ano, 1 ano é muito rápido, passa muito rápido. 1 ano, vamos morar junto, vamos. E aí, 2, 3 meses acaba, porque eles começam a ter esses dados de realidade, realmente se conhecer as aparências virtuais, as aparências do mundo platônico. Eu acho que ele gosta disso, isso ele vai gostar, isso é bom para ele. Na realidade, você não teve essa conversa para saber se isso é ou não é.
né? Mesmo porque as pessoas, como elas estão idealizando e elas estão fazendo o marketing delas, elas estão vendendo uma imagem, né? E pelas conversas elas têm a confirmação se a validação se aquela personagem é legal ou não, ela vai alimentando mais. Só que ninguém consegue manter essa coerência 24 horas por dia. E aí começa a dar os bugs, por quê? Porque se a gente se fala à noite, de repente eu te ligo de manhã e te pego exatamente no meio de uma crise nervosa, você não vai conseguir me responder com suavidade, com doçura, nada disso. E aí começa a aparecer o seu lado real, o lado humano, que não tem nada de errado, que faz parte, a gente tem que conviver com isso. Faz parte, isso dá o tempero também. Só que, de repente, o outro lá fala, mas eu nem imaginei isso. Ela fica nervosa, ele fica nervoso, não tem tempo para mim agora, né? E aí começa, felizmente começa a aparecer. Agora, na questão de namorar, achei interessante, né? Porque a visão de hoje, quando você fala assim, namoro é ficar, não ficar, namorar, 2 meses já está namorando, como você falou. Na realidade, o namoro devia ser desde o início de quando se tem um interesse. Porque para que serve um namoro? Se não para conhecer a outra pessoa. Para que serve um namoro se não para estabelecer um ritmo, um nível de convivência? Exatamente para olhar, saber como é que aquela pessoa é em diferentes horários e etapas da vida dela, como é que é ela no meio do convívio da família, como é que é o jeito da família, como é que é a cultura da família. Para isso é que serve o namoro. Então, primeiro que as pessoas meio que evitam compromisso. Porque ela acha que se ela vai namorar já é um compromisso. Na cabeça, na fantasia. Que na realidade é uma grande oportunidade. Porque quando eu estou só ficando com a pessoa, volta no negócio da paixão. Eu não tenho dado de realidade, porque eu só vou ficar quando os dois estão legais. E no namoro, não. No namoro, aquele compromisso entre aspas, eu vou ter vários horários que eu vou conviver com aquela pessoa. Não é só quando eu estou legal. E aí que você realmente vai conhecendo. E aí que você tem elementos para melhorar esse relacionamento ou não. Vou falar, isso aqui é totalmente compatível comigo. Então, essa evitação do tal compromisso de namoro, né, que parece uma coisa antiga, parece uma coisa... Não, isso é muito legal. Porque se namora, aquela fase de surpresas que ia ter depois que foi morar junto, como você evitou toda essa fase aqui, só foi ter lá na frente, só adiou. Então, se eu namoro, eu antecipo tudo isso. Eu vou economizar tempo e eu tenho a possibilidade de negociar com o parceiro ou com a parceira de uma forma que a coisa dê certo. Eu não vou ter surpresas no caminho. Que à medida que você vai conhecendo, você vai estabelecendo uma comunicação e você fala, isso aqui é legal, isso aqui me explica que eu não entendi. Vocês sempre fazem isso, sua família costuma fazer isso aqui. E aí saber se aquilo vai ter compatibilidade comigo ou não. Faz sentido? Faz sentido, mas Emílio, o que eu tenho analisado, algumas coisas que eu estou estudando e tudo. Na questão do romance, do amor, da paixão, o que é muito comum hoje, nos dias de hoje, que nem a gente já trouxe na questão de aparências, internet, coisas assim, é muito comum a pessoa colocar nessa paixão muita dependência e muita insegurança. Eu digo isso porque a pessoa, ela tá com a outra pessoa, tá? Começa a ter um relacionamento com a outra pessoa e ela se torna totalmente dependente, se torna a outra pessoa acolhe, que nem você já me explicou isso. Alguns casos, isso, alguns casos Isso. sim. Mas é muito comum realmente na gente mais novo, coisa assim, de ter essa dependência ou essa insegurança de não estar sozinho. E daí quando você começa a observar os erros, começa a ter os choques de realidade, muitas vezes a pessoa ela aceita tendo aquele pensamento, se eu terminar com essa tal pessoa, será que alguém vai me querer? Será que eu não vou ficar sozinha para sempre? Será que... Então acaba aceitando aqueles erros, aquelas
coisas que ela jamais aceitaria por insegurança própria, medo de ficar sozinha, e aí isso vai muito de se conhecer e de precisar de terapia, porque a pessoa não consegue conviver com ela mesma. Que nem eu estava vendo um vídeo do Wendel Carvalho, que ele fala o seguinte: você prefere ter você e uma pessoa tendo uma relação, ou você prefere ser a metade da laranja de outra pessoa? Se você for a metade da laranja de outra pessoa, você não vai estar completo. Você sempre vai estar procurando outra pessoa, se encontrando em algo que está ali no teu lado, sendo que você que tem que estar por completo para ter alguém por completo no seu lado, e vocês tendo os acordos, tendo os objetivos, construindo algo junto, não você se tornar algo dependente, você depender, se não fizer eu não faço, isso não cabe a gente. Então é um olhar que é muito comum hoje, ver uma dependência, uma insegurança, sabe? Isso, Vou ficar por medo. a gente não pode generalizar. Sim. Isso é uma das vertentes. Uhum. Porque, assim, porque é simples a gente chegar e falar, olha, tem que mudar, não pode ser metade da laranja. Tá, mas como é que eu faço isso? E o que eu faço com a minha vivência anterior? O que eu faço com a minha programação até hoje? Né? Então, isso que eu digo, tem muita gente falando assim, ó, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Tá, mas e o que eu faço? Né? Dizer que eu não posso, legal. Então, assim, dependendo da programação, do que nós caminhamos até agora, chegar, isso vai me dar uma perspectiva do que eu vou procurar. Então, a questão de dependência tem sim, porque nós temos 3 vínculos, daqui a pouquinho nós vamos entrar nisso aí, nós temos 3 vínculos diferentes. Um vínculo amoroso, um vínculo compensatório e um vínculo de conveniência nas relações. Então, a gente primeiro tem que entender como é que faz como é que criou, como é que chegou nesse ponto para a gente poder partir para aí. Né? As pessoas, elas estão procurando realmente, mas se ela pula essas fases todas de conhecimento, elas vão criando uma armadilha para elas. Tanto que hoje, por pesquisas aí, 50% dos casamentos acabam no primeiro ano. E aí, quando você fala para a pessoa assim, mas vocês são casados? Não, a gente mora junto. Isso quer dizer, estou tirando o meu da reta, não estou assumindo responsabilidade. Porque não é um papel que vai mudar o Estado. Não é você ter ido no cartório assinado que vai te dar mais ou menos responsabilidade. Porque quem assume a responsabilidade da relação já fala assim, não, estou casado. Porque o papel, o ofício no cartório, isso é mais uma satisfação que se dá à sociedade. E jurídica ainda, que é para preservar direitos da prole ou do companheiro ou da companheira. Faz sentido? Então, se eu entro nessa fase de saber quem eu sou, de namorar, de olhar pessoas, saber o que... Porque, por exemplo, se eu sou um cara que adoro comer peixe, como é que eu vou passar 60 anos de vida, 50, 40, 30, com uma mulher que odeia peixe? Em certos momentos, eu vou me frustrar. Ou eu vou ter que bolar um plano e falar assim, quando eu quiser comer peixe, eu vou ter que ir sozinho num restaurante. Porque se eu trouxer peixe para casa e for preparar, é possibilidade de eu criar conflito. Percebe que são coisas bobas e que interferem e que as pessoas não conhecem a outra? Aí você olha assim, a pessoa está lá 3, 4, 5, 6 anos e de repente ela surpreende e fala, mas você gosta disso? Ela fala, mas eu sempre te falei, eu sempre consumi isso. E a pessoa É nunca a viu. falta dos acordos, né? Não, é falta do vínculo mesmo. E por que está dessa forma? Porque essa geração mais nova hoje são filhos de pais que não tiveram muita maturidade também nessa parte emocional e orientação. Então, é muito comum você ouvir os adultos falando assim, se eu soubesse, não tinha casado. Casamento é uma prisão. Olha, presta bem atenção, para você não passar o que eu estou passando. Isso vai ouvindo desde criança. Vai entrando isso de uma forma insidiosa.
que vai gerando o que você falou da insegurança. Porque se eu não aceitar esse, eu me submeto, porque se eu não aceitar, será que outra pessoa vai me querer? Por quê? Porque foi implantada toda a insegurança no decorrer dos anos na cabeça de cada indivíduo e no coletivo. E os meios de comunicação, as novelas, as músicas, tudo isso vão colaborando. Por quê? Faz um compound. A sofrência. Você só ouve que relação não presta, que um traiu o outro, que foi abandonado. As pessoas não percebem, mas isso vai entrando na programação de cada um. A pessoa fala, não, mas eu sou seguro, ou não sei porque que eu sou inseguro. Por isso tudo, por todos esses estímulos que recebeu durante esse período de desenvolvimento. E as referências. Porque, assim, quais as referências que eu tenho de casais? Os casais que eu convivo, que são minhas referências, eles têm uma relação sólida, ou eles reclamam até um na frente do outro quando está em públicos e em festas? Ah, esse aí é comum a gente ouvir falar. Porque esse aí não faz isso, essa aí não faz aquilo. Aí quem está adolescendo, quem está começando, está interessado em entrar numa relação, começa a falar, e pode não ter consciência, mas quem entrou e que vai gerar conflito, vai. Aliás, entra de uma forma insidiosa porque é sutil demais o estímulo. Ele chega assim, na conversa, às vezes brincando, fingindo que é uma brincadeira, estão manifestando as insatisfações. E as pessoas não percebem que elas vão ficando contaminadas por isso. Então, isso vai repercutir no senso de julgamento dela de uma situação. Né? A gente não pode... Então, é por isso que eu digo que tem a meia maçã, metade da laranja, essas coisas. Para evitar tudo isso, a gente tem que ir tomando consciência dessas coisas. O processo terapêutico faz exatamente isso. Ajuda exatamente a organizar as ideias, ver quais os impedimentos, quais são seus conceitos, suas definições, suas verdades, o que é seu do que foi comprado pronto. Né? Então, essa coisa de ruim com ele, pior sem ele, grande falácia, grande mentira, grande bobagem. Nós somos 7 bilhões e meio de habitantes. Sempre vai ter uma pessoa, mas para você saber quem é a pessoa que você quer, você precisa saber o que você quer. As pessoas só assim, tem o dedo podre para escolher. Não tem dedo podre. É que você não sabe o que você quer. Para e pensa. Quando você vai comprar um carro, você não fica pensando qual modelo, potência, cor, se tem ar-condicionado, se não tem? Por que para escolher um companheiro ou uma companheira não se faz isso? Se vai acertar 100%? Não, mas pelo menos o básico. Se gosta de falar, se é atleta, se não é, se gosta de ficar em casa, qual é o perfil? E você vê que isso é muito interessante porque tem aplicativos de relacionamento e que tem bom resultado de encontrar e de formar casais, porque eles têm um algoritmo que calcula tudo isso pelas respostas das pessoas. Não é aleatório, não é mágica. Tem um algoritmo que vai fazer isso. E nós também temos um algoritmo, que a gente já nasce com eles, mas a gente precisa colocar parâmetros para ele poder analisar e dar um resultado. Então, se eu não sei quem eu quero, qual é o tipo cultural, social, tipo de beleza. Mas o mais importante é assim, se é o que eu quero ou se é o que eu estou procurando porque eu tenho aprovação da sociedade. Isso Ou da família, como você estava falando. Aí que traz, que tem que ter o processo, envolver o processo terapêutico, porque é muito comum a pessoa falar, eu tenho um dedo podre, sempre me ferro em tal relacionamento, sempre escolho a pessoa que faz a mesma coisa, mas a questão é que o nosso cérebro ele vai tender a gente para o que a gente reconhece. Então, o que muda nos nossos padrões assusta. Então, é muito mais fácil, por exemplo, você ir ter a força de vontade e falar, eu jamais vou ficar com uma pessoa que fez isso para mim. E se você não procurar uma ajuda, se você não procurar um processo de autoconhecimento, é muito provável que você vá
repetir esse padrão, porque é muito mais simples. Então, se você tem aquele namorado que te traiu há 2 anos atrás, é provável que você vá repetir esse padrão. Você reconhecer aquela outra pessoa e tenha esse padrão. Então, por isso que tem que ter esse processo, não quer dizer que é todas as vezes, mas é algo inconsciente que você só está repetindo programação sua. Então, por isso que você tem que ter esse processo de você se olhar, ter esse processo que nem você disse, o que que eu quero, não só simplesmente se deixar levar pela emoção. Se deixar levar Isso, pelas emoções, você vai repetir aquele padrão. Então, define o que você quer na relação às escolhas que você tende naquilo lá. isso. E mais uma coisa que é importante que tem que andar para e passo com isso aí. É assim, se eu tive experiências ruins, o que eu mudei? Porque se eu repetir, eu não mudei nada. A receita do bolo continua a mesma. Agora, qual foi a minha participação? Porque eu colocar a responsabilidade para o outro é muito fácil. Mas qual foi a minha participação nesse empreendimento mal sucedido, nessa relação que não deu certo? Porque isso também, isso vai levar no que você falou do autoconhecimento. Porque a tendência é a gente olhar o outro não fez, o outro traiu, o outro sei que lá. Tá, mas qual foi a minha participação que alimentou essa postura dele? Que não fez ele mudar a postura? Ele já era assim, não era assim? Eu que observei, ela era assim, ela não era? Ou, mas sempre assim, eu tenho que me colocar, porque são duas. A participação de um e a participação do outro. Quando eu começo a ver a minha participação, essa é a parte mais importante, porque o outro eu não posso mudar, mas eu posso mudar a mim mesmo. Uhum. E para mim promover mudanças, eu tenho primeiro identificar onde é que não foi legal. Não é errado, é onde é que não foi legal. E aí eu vou colocar mais um ingrediente que ajuda, que é assim, eu vejo a minha participação e começo a olhar qual foi a minha intenção. Porque as intenções conscientes e as inconscientes é que vão alimentar esse processo todo. Uhum. Então, mas por que eu agi dessa forma? Isso, aí eu vou procurar quais eram as intenções, que elas vão me dar clareza de por que eu agi daquela forma. Então, normalmente eu tenho uma intenção clara, mas eu posso ter 3, 4, 5 intenções encobertas, inconscientes. E aí, se eu começo a fazer esse autoconhecimento, eu vou me desenvolvendo, vou me conhecendo cada vez mais, vou afinando o meu radar para saber o que eu quero, quem é que eu quero e como é que eu negocio. E aí eu passo a ser senhor dos meus sentimentos. Aí a minha vida não fica na mão do outro. Ela está na minha Uhum. mão. Eu assumo as rédeas da minha vida, a direção da minha vida, o controle da minha vida. Porque no menor indício de que uma coisa não vai bem no relacionamento, e eu vou conversar e negociar, e se não tiver acordo, eu já vou embora. Eu não vou ficar justificando. Porque essa ideia da mente repetir as coisas, não é porque ela quer castigar a gente, não. Isso é para manter o statu quo, exatamente para proteger. Para você não enlouquecer, para você não surtar. Então você repete. Ela tenta preservar, mas a gente tem que fazer um esforço. Não está legal? Vou ver qual é a minha participação, qual era a minha intenção, o que eu posso mudar da próxima vez. E por que eu estou fazendo aquilo? Né? Porque quando eu vejo minha participação e quais as intenções, eu vou ver também quais as influências que eu tive. De família, de pessoas influentes, de pessoas que eu considero, o quanto eu estou dando valor para o que os outros estão falando. Ah, de repente eu não vou namorar com aquela moça, porque o padrão de beleza, ela é muito bacana, eu gosto dela, companheira formidável, mas o padrão de beleza dela não é aprovado pela sociedade ou pelo meu círculo de amizade. Pronto, já dançou, porque assim, quem é que vai conviver com ela? É você ou é seu círculo de amizade? E aí você se frustra e vai procurar uma dentro daquele que o seu círculo de amizade aprova, mas que não te completa. Percebe como é que vai criando os conflitos?
E aí o processo terapêutico é muito bom porque ele te ajuda a organizar tudo isso. Para você identificar a sua programação, seus conceitos, o que é seu, o que você comprou e herdou da família sem perceber, ou da sociedade. Porque, assim, se eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho uma postura social. Se eu moro em São Paulo, eu tenho outra. Se eu moro em Santa Catarina, eu tenho outra. Se eu moro no Amapá, eu tenho outra. Características regionais intrínsecas àquele meu ciclo de amizade. Então, percebe que não é difícil, e fica claro quando a gente começa a falar e organizar, começa a fazer sentido para as pessoas. Fala assim, meia laranja? Não, não tem. O que eu tenho que observar é só o seguinte, que eu sei que eu não tenho que fazer isso, todo mundo já me falou, estou há 10 anos ouvindo falar. Isso, não tem que ficar repetindo, tem que falar assim, faz isso, autoconhecimento, vê o que você quer, vê o que deu errado, qual foi a minha participação. A do outro já olhou, não fica preso lá. E, Emílio, essa fase do autoconhecimento não é só quando a pessoa está conhecendo a outra, está no início do relacionamento. É quando aquela pessoa, aquele casal, está 5 a 10 anos juntos. Porque aquele casal que está 5 a 10 anos juntos, eles evoluíram, de certa forma, juntos. Eles foram crescendo juntos, eles foram criando uma vida juntos. Mas tem relacionamentos que chega a 10 anos e acaba, cada um vai para um lado. O que acontece? Teve uma palestra que eu assisti, do Eno Carvalho também, que ele comenta, quando o relacionamento vocês têm uma história juntos, vocês têm um crescimento juntos, mas isso de algum momento começa a desgastar, você para e pensa, começa a refletir como foi que você conquistou aquela pessoa no início daquele relacionamento. E o que ele fala? Ele dá a ideia de você aprender a reconquistar aquela pessoa. Foi o que a gente disse dos pais olharem para os adolescentes com uma visão de quando ele era adolescente. Então ele dá a ideia de você investir nesse relacionamento ainda, dar um outro olhar, procurar mudar algumas coisas que talvez estejam frágeis e parar e pensar como eu faço, como eu reconquistei essa pessoa e como eu posso reconquistar você. Mas também você não pode ter uma expectativa alta. Por exemplo, você está fazendo tudo pelaquela pessoa e se você tem uma expectativa alta, você vai esperar que aquela pessoa vai fazer tudo por você também. Talvez não. Então ele sempre diz que a expectativa tem que ser a sua expectativa sobre você. Você tem certeza que você fez tudo o que você podia por você, não pela outra pessoa. Então ele diz, reconquiste aquela pessoa que você já amou um dia, aquela pessoa que você ama, por você, não por ela. Porque talvez você tente fazer isso e ela não faça nada e seja realmente o momento de cada um ir para um lado. Que ele traz um negócio muito legal também. Ele diz assim, por exemplo, 10 anos de relacionamento e nesses 10 anos eles tiveram um filho. Ele fala, os filhos, eles não querem pais casados, eles casados em matrimônio juntos, eles querem pais bens, eles querem pais saudáveis. Então, se os pais estão juntos, morando juntos, casados juntos, conflito todo dia, isso vai prejudicar a saúde da criança. Então ele diz, os filhos não querem necessariamente os pais casados, eles querem os pais bens, os pais saudáveis. Então ele diz que os pais estando juntos, tendo uma boa relação, demonstrando, influenciando o filho de uma forma positiva, é isso que vai tornar um filho, ele diz, guerreiro, um filho forte. Porque ele não vai ver aqueles conflitos toda hora, aquelas guerras toda hora. Entendo o ponto de vista dele, mas nessa colocação eu acho um tanto simplista, do meu ponto de vista. Por quê? Porque eu falo assim, querem saudáveis. Tá legal, isso todo mundo sabe. Isso é ficar repetindo a música. Agora, como é que faz isso? Como é que sai? O que a gente está falando aqui é exatamente como é que sai dessas coisas, como é que faz essas coisas. É indo para a parte prática.
Por quê? Porque se eu só digo que você tem que ser positivo, a expectativa tem que ser sua, não pode ser alto demais, isso, aquilo, aí eu vou deixar a pessoa mais angustiada ainda. Porque ela fala assim, o cara fala com tanta fluidez, isso tudo, que é simples, se eu não consigo, o problema sou eu. Eu sou um cara que não consigo pensar. E aí você, ao invés de estar ajudando, você deixa ele mais angustiado. Uhum. Então é assim, para a gente entrar nesse caminho, a gente tem que falar como é que começam normalmente as atrações entre os casais, né? Que a gente chama de atração sintônica. Aliás, nas quartas-feiras, às 8 horas, eu tenho feito umas lives com a Janaína Romano, exatamente falando sobre isso, sobre vínculos conjugais, e sobre, a primeira foi sobre o vínculo compensatório, aliás, o vínculo amoroso e o vínculo compensatório. Então, vou passar rapidamente aqui, que assim, o primeiro vínculo, tem um vínculo que é o vínculo amoroso. Como é que é esse vínculo amoroso? É a atração sintônica, é a sintonia, o que atraiu esse casal. Então, o vínculo amoroso, ele tem três possíveis variáveis. Uma é atração sexual, outra é atração afetiva e outra é atração intelectual. Exemplos. A faculdade promove um passeio, tem os ônibus, reúne os estudantes que entram nesses ônibus e, de repente, um rapaz senta do lado de uma moça e eles começam a conversar. Ah, como é que é seu nome, tal, isso e aquilo, e vão conversando, e mostrando pontos de vista, como é que é a vida, o que eles pensam, tal. E aí a gente começa a observar que teve o quê? Teve uma atração sintônica intelectual, de como é que pensa, como é que é a vida, como é que vê os outros, o que acha da política, também intelectualizada. E aí eles passam o dia inteiro conversando, vão pelo passeio, voltam, e aí trocam um telefone, e aí começam a se ver e começam a namorar. Mas o que uniu eles naquele primeiro momento foi essa atração intelectual. Tem um outro casal que eles nem falam muito, não tem muita importância, mas é aquela coisa afetiva, de ficar, de olhar, o olharzinho assim, de estar junto, de ser gentil, das gentilezas, uma coisa bem afetiva. E eles passam o dia com essas gentilezas todas também, e que vai falar, puxa, ela é uma moça bacana, ela fala, ele é um cara legal, e vão por aí afora, tocam o telefone também e acabam se relacionando. A primeira coisa que juntou os dois foi essa coisa da afetividade. E tem o terceiro casal, que é a atração sintônica sexual. Eles nem sabem o nome deles, mas encostou, sentou do lado ali, encostou o braço, já deu um arrepio, você entendeu? Já, meio assim, passa 10 minutos, 15 minutos, legal aí, legal, tal, daqui a pouco já estão se beijando. Passam o dia se pegando, se abraçando, se beijando, mal sabem o nome um do outro, trocam o telefone e continuam saindo. Então, a atração foi sexual. Não tem melhor ou pior. É o que o pessoal diz, qual foi a química. E a maioria das pessoas não percebem isso. Se percebe, se deu a atração sintônica, isso aí é que vai estruturar a relação para frente. Vai ser assim, a relação ela normalmente como uma tenda de circo, ela tem 3 colunas de sustentação. Ela vai ter uma viga principal que segura toda a lona, que é a estrutura. Então, é identificar se a estrutura é sexual, intelectual ou afetiva. Por quê? Porque as outras duas vão ser vigas auxiliares. Se der algum abalo nelas na relação, não vai derrubar tudo. Mas na viga principal, se ela tiver um abalo e não for corrigido rápido, a tendência é tudo desmoronar. Então você vê, para ficar mais claro, se de repente a pegada da moça é sexual e a do cara é intelectual, qual a chance dele se encontrar a segunda vez? Mínima. Porque ela vai querer dar os catos nele e o cara só fica falando, ou vice-versa, ou se a dele é sexual e a dela é intelectual, ele quer dar os beijos nela.
e só fica lá falando, falando, falando. Não dá liga, não é que o pessoal diz? Não deu liga. Não teve atração de sintonia. A sintônica é de sintonia. Não deu. Ou, se assim, é intelectual e outro emocional, é afetivo. Tá legal, tá juntinho e tal, mas, pô, esse negócio de ficar falando do mundo, de como você pensa, as coisas são. Chega uma hora que fala, porra, não dá. E às vezes isso só vai se perceber depois que estão morando juntos. Por quê? Porque pularam a fase do namoro, não se conhecem. E só quando estão lá convivendo é que vão falar, mas que cara chato, fala pra caramba. Ou falar assim, porra, pensei que ia transar 4 vezes por semana e tá uma a cada 15 dias. Né? Por quê? Porque o fluxo do outro é diferente, pô. Não foi identificado. Então, quando eu digo que acaba o dedo podre, é isso aí, de conhecer o que você quer, o que você gosta, o que é predominante, o que te atrai na pessoa. Então, se você começar a ver os relacionamentos, cada um que teve, e começa a olhar, e começa a falar assim, peraí, qual é o negócio que me desperta? E as pessoas que eu me relacionei, que não deram certo, qual era o ponto forte delas? Aí você já começa a entender por que não deu certo. Faz sentido? Uhum. Simples, né? E nessa questão a pessoa passa para olhar e ela é capaz, se ela não tem esse olhar de qual atração que foi, capaz ela se culpar achando que ela foi errada no final da Então, relação, se ela não tiver então, esse olhar. nessa parte do amoroso, o que vai acontecer? Tendo sacado essa parte sintônica, não é que as outras nunca vão dar certo. Elas Uhum. vão precisar de mais atenção e vão precisar de negociação e tudo mais. É perfeitamente. Por exemplo, se eu caso com uma pessoa que tem o ponto forte é o sexual e o meu é o intelectual, a gente vai negociar, mas para isso eu tenho que ter esse autoconhecimento e maturidade também para poder sentar e negociar. Ó, não vamos transar 6 dias por semana, mas vamos transar 2, ou vamos transar 3, vamos achar um meio termo. A gente negocia que fique satisfatório para os dois. E também eu gosto de falar determinados assuntos e o outro fala, tá legal, eu posso ouvir. Percebe? Não é que é Uhum. fatal se não for lá o que deu atração. É que eu identificando a atração, eu posso começar a ver como é que essa relação está estruturada. E se eu não sei como é que é a estrutura dessa relação, eu não posso tratar a relação. Uhum. Por isso que grande quantidade de terapeutas não tem êxito em terapia de casais. Por quê? Porque ele fica no comportamental, na ação de um e de outro, sem entender como é que está estruturada essa relação. É Uhum. fundamental eu saber a estrutura para mim poder tratar. Faz sentido? Uhum. Então, isso aí quando começa a ter esse relacionamento, essa é a parte mais forte. Então, é a parte, vamos dizer, saudável da relação. É a parte firme, é onde eu vou conseguir as maiores alianças se eu tenho essa parte sintônica. Aí eu consigo fazer boas alianças e fazer uma estrutura forte. Porque qualquer abalo que der nas outras duas, dá para se conversar, dá para se ajeitar fácil. E eu tendo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter climas facilitadores, e aí eu posso começar a desenvolver o vínculo amoroso efetivamente. Um vínculo de amor, de carinho, de cumplicidade. Aí eu começo a fortalecer o vínculo intelectual, eu começo a fortalecer o vínculo afetivo, se o principal era o sexual. Percebe? Aí eu vou trabalhando os outros. É E simples quando isso. que inicia a parte compensatória que você trouxe antes? Então, a A, parte compensatória é outra parte. Não é que inicia. isso. Esse vínculo amoroso é vínculo amoroso. Uhum. Tá? Dúvidas sobre Como o que ela vínculo faz amoroso? isso? Tem dúvidas sobre o vínculo amoroso? Sobre a gente passar para o outro, para o compensatório? Vamos trazendo isso ainda, daí depois a gente passa para o compensatório, então. Então, porque assim, então, amoroso, daí a gente. Porque a gente cria um vínculo amoroso a partir dessa estrutura. Uhum. Não é que vem, de repente, pá, tem um amor.
Não. Se eu tenho ali, eu tenho uma sintonia, estamos focados na mesma coisa, faz sentido, fica fácil de negociar, porque a relação, o casamento, o que que é? O casamento é como a gente vai conduzir a vida a dois. É isso, a gente não perde individualidade. Ó, tem um aqui, tem o outro aqui. A intersecção é a relação. Eu não perco individualidade, o outro não perde individualidade. Essa intersecção, ela não pode ser excessiva para desaparecer a individualidade de um, e ela não pode ser tênue demais. Então, eu mantenho a individualidade, o outro mantém a individualidade dele, e a intersecção, que é a relação, que é como a gente vai fazer a condução da vida. Como é que vai ser o orçamento, onde é que vai morar, como é que vai viver, como é que vai educar filhos, se vai ter filhos, todas essas coisas. As carreiras, né? Onde vai passar as férias, tudo isso. É a condução da vida. E as pessoas confundem muito, porque muita gente acha que quando você se relaciona com outra pessoa, você tem que perder a individualidade. Não, aí fica horrível. Porque aí você vai estar submetendo o outro. Porque alguém vai estar se expressando e o outro vai estar embutido. Então é sempre observar. Relação, a intersecção é a relação. E se cada um mantém a sua individualidade, é muito saudável. Por quê? Porque quando tem um conflito, dá para deixar ele restrito e resolver ele dentro da importância dele. Não contaminar tudo. Faz sentido? Faz sentido, sim. Emílio, acho que é importante, se alguém tiver alguma dúvida, algum relato, que a gente não acabou, não foi Por correndo a favor. live. Por Isso, favor, quem tiver então. alguma dúvida, trazer algum relato, a gente vai trazendo mais alguma coisinha, daqui a pouco a gente já vai partindo para o final. Então, quem quiser trazer algum relato, alguma dúvida, não precisa necessariamente ser sobre isso que a gente estava Eu falando, posso, mas possa contribuir, né? eu posso dar uma pinceladinha se você quiser. Você controla o tempo aí. Uhum. Sobre o vínculo compensatório agora, para Sim, começar sim. a clarear. Uhum. O E vínculo galera, vai compensatório. mantendo as perguntas, daí eu vou lendo, depois eu leio as perguntas de vocês, daí a gente parte realmente para as perguntas daí. Legal. O vínculo compensatório é uma outra estrutura, que é assim. O vínculo compensatório é quando eu delego uma função para uma pessoa sem ela saber, uma função sem ela saber. Então, por exemplo, eu não sinto que eu consiga me cuidar. E eu delego para minha parceira ou para o meu parceiro a função de cuidar de mim. Não quer dizer que eu não sou capaz, eu só não registro que eu sou capaz. Então, vou dar um exemplo. A mulher, ela tem o carro dela, ela tem o cartão de crédito dela, tem a renda dela, tem a vida dela, e aí ela briga com o marido porque ele não abasteceu o carro dela. E isso, para ela, quer dizer que ele não gosta dela, que ele não dá atenção para ela, essas coisas todas. Por quê? Porque ela está delegando, isso é inconsciente, tá? Uhum. Ela está delegando a função de cuidar para ele, de cuidar dos interesses dela. Mas ela tem essa necessidade, esse vínculo compensatório que ela delega de cuidado, que pode ser para pessoas, objetos ou animais. E ela encontra um cara que tem a necessidade de ser cuidador. E aí fica perfeito, porque ela precisa de cuidado, eu sou cuidador. Legal. Então, vou dar um exemplo. Tem a Mariazinha, ela é uma moça que ela tem muitas dores. Ela é meio doentinha, tal. E ela tem um amigo lá da família, o Mário, que é um cara que ele vive estudando, tudo mais, e ele começa a sair com ela como amigos de família, tal, e está sempre vendo alguma coisa que pode ajudar para melhorar as dores dela, para resolver
as doenças dela e vai cuidando e vai fazendo essa coisa toda. Para ela é maravilhoso, porque de repente ela está recebendo a atenção de uma pessoa e está suprindo aquela necessidade dela. E ele começa a ter uma função na vida dele, além de ficar estudando, né? Só ficar estudando, estudando e tal. Ele começa a ter uma outra função na vida. Ele se sente bem que ele tem o feedback. Tá. Aí o que acontece? Se um dia, no desenvolvimento normal, e por que as pessoas têm isso, né? Vou voltar um pouquinho. Por que ela tem essa necessidade? Porque todo mundo nasce com um protocolo de desenvolvimento, mas ninguém tem esse protocolo de desenvolvimento 100% desenvolvido. Fica porosidade. Na vida normal, a gente vai completando esse desenvolvimento. Alguns processos, como de terapia e outras coisas, levam a gente a acelerar o processo. Né? Agora, se eu preciso de cuidado e nesse desenvolvimento eu vou completando aquilo e chega uma hora que eu não preciso mais delegar essa função, o que acontece? Aquele cuidado que eu recebia começa a me sufocar. Porque eu mudei todo o meu padrão. E foi imperceptível. Então eu começo a ficar irritado, eu não consigo identificar que foi porque aquele cuidado era bom, é o mesmo cuidado, só que o que era agradável passa a ser desagradável. Então aí eu não tenho mais a necessidade daquele cuidado. Então aquele parceiro ou aquela parceira não serve mais. Percebe? Uhum. O primeiro vínculo compensatório, e o vínculo compensatório pode ser de 3 maneiras. Pode ser de cuidar, pode ser de julgamento e pode ser de orientação. Então, eu posso delegar para uma pessoa a função de cuidado, eu posso delegar a função dos julgamentos, dela me dizer se isso é bom, se isso é mal, se é legal, se é certo, se é errado, e de decisão, faço isso, não faço aquilo, o que você acha? E eu fico apoiado nessa parte da decisão do outro. Todo mundo conhece alguém que é assim, que fica só, não consegue decidir e fica cobrando de alguém que decida por ele, ou que julgue por ele a situação, ou que cuide dele. Todo mundo conhece. E todo mundo tem lá, em menor ou maior intensidade, um pouco disso. O primeiro vínculo compensatório, normalmente, o mais comum do ser humano, se dá por volta dos 2 anos de idade. É o famoso paninho, ou a chupeta. Aquele paninho que o bebê fica, que ele delega uma função de quê? De proteção, provavelmente, para o paninho. Né? De cuidado. E aí ele fica aqui, ó, com o paninho. A mãe, quando vai lavar o paninho, precisa esperar ele dormir, lava o paninho, seca com ferro e coloca lá do lado. Porque se ele acordar e não tiver paninho, ele entra em desespero, sensação de morte. É como se o paninho fosse uma extensão dele. O vínculo compensatório é como se fosse uma extensão da gente. Por isso que quando rompe um vínculo compensatório, o que acontece? As pessoas, elas têm uma reação desproporcional. Você fala, nossa, que isso? Que é a mesma intensidade do bebê lá, porque não tem nada racional, é só de sensação. Então, a mesma sensação de desamparo, de descuidado, de morte do bebê é que o adulto está sentindo, por isso que fica tão desproporcional. Então, o vínculo compensatório, a gente pode falar depois só disso. A gente não deve romper. A gente faz o tratamento, a terapia. A hora que se está organizado, a gente começa a fazer o desmonte do vínculo compensatório. Uhum. Você tem que ir fazendo o desmonte. Então, tem casos que ele é rompido, por exemplo, um divórcio repentino. Nossa, a pessoa que foi surpreendida, ela fica sem chão. Falecimento de um companheiro, de uma companheira. Foi um rompimento também. É uma sensação de sem chão também. Né? Quando é repentino. Se estava lá no processo de 2, 3 anos, terminal, tudo bem, você se preparou, foi fazendo o desmonte. Mas se de repente morreu no acidente, saiu para trabalhar e não voltou.
Fica sem chão a pessoa. Aí o pessoal fala, o luto é difícil, é porque houve, se tinha um vínculo compensatório, nem todo mundo tem tem em menores escalas. E nos relacionamentos que se começou com vínculo amoroso, também se desenvolve alguns vínculos compensatórios, mas que não são principais, não é a estrutura do Uhum. casamento. Porque a estrutura pode ser o amoroso, compensatório ou de conveniência, já numa estrutura maior. Né? O primeiro lá nós falamos dos três dentro do vínculo amoroso. Então, no compensatório vai se desenvolvendo pequenos vínculos compensatórios de cuidado, de orientação, mas que a gente convive normal, não afeta em nada. Mas quando ele é o principal, que é o ponto de atuação, foi por delegar uma função para o outro, e existe muitas relações assim, Uhum. então a gente sabe onde é que vai dar o problema. Há uma tendência, se tem uma boa comunicação, um bom ambiente e tudo mais, pode se desenvolver um vínculo amoroso, que vai dar consistência. Pode se desenvolver. E depois, aí, tudo bem? Deu uma noção? Dentro do compensatório pode desenvolver o amoroso? Pode desenvolver um amoroso. Normalmente desenvolve também. Ele pode ser frágil ou pode ser forte, porque aí vai ter outros fatores de comunicação entre o casal, né? Uhum. As negociações, o tratamento, o casal se tratar, ou uma das partes ir fazer terapia, essas coisas todas. Isso tudo vai contribuindo para deixar a relação mais saudável. Uhum. E vai desenvolver também as de conveniências, pequenos vínculos de conveniência também. Vamos dar uma faladinha sobre o vínculo de conveniência, rapidinho. O vínculo de conveniência, a primeira impressão das pessoas é que um vínculo de conveniência é horrível. É como se fosse pessoa interesseira, maldosa. Não. Vínculo de conveniência, assim, é quando a relação é conveniente, tem algum evento que não é o amoroso, não é o compensatório e que seja de interesse dos dois, consciente ou inconsciente. Então, vou dar um Uhum. exemplo. De repente, o cara, ele é gay, discreto, ninguém sabe, mas ele é executivo de uma multinacional, cuja cultura da empresa, as pessoas, para serem promovidas a diretor, têm que ser casados. Um casamento heterossexual pela cultura da empresa. Ainda temos disso. Apesar da época que a gente vive, ainda tem. O que faz? Ele pode arrumar uma parceira onde ele vai casar com ela. É clara a situação dos dois. Saber que é um casamento de aparência, discreto. Em troca, provavelmente ele vai fornecer um padrão de vida para ela, que seja de agrado dela. E eles fazem os acordos dela. Então, esse foi um casamento que é totalmente discreto e de conveniência. Eles casaram pela conveniência dele ser diretor da empresa, tal, aquilo, porque tem uma cultura idiota lá que sabe disso. Ou, o cara queria ter um filho. Teve um relacionamento onde a mulher não queria ter filhos. Divorciou, que ficou incompatível. Aí ele vai numa festa e conhece uma mulher que queria ter filhos e o companheiro não queria ter filhos. Separou porque ficou incompatível, porque era uma coisa de importância para ela na vida dela. Aí eles se conhecem numa festa, começam a conversar, então, tinha um relacionamento, tem filhos, não tem, tal, porque minha mulher não queria, meu marido não queria, vão se relacionando e eles começam a identificar que eles têm interesse em comum, a maternidade e a paternidade, tem um filho. E eles vão se envolvendo e eles acabam casando para ter o filho. Ou se relacionando para ter o filho. Que é o objetivo da união dos dois. Uhum. Aí esse filho, que é a conveniência de ter o filho, da paternidade e maternidade. Muitas vezes é inconsciente também esse processo para as pessoas. Mas ele é expresso assim. Nessa convivência, também pode se desenvolver o vínculo amoroso. Porque vai da dinâmica de cada um, do grau de
de consciência, de saúde mental de cada um. Então, pode se desenvolver. Se não desenvolver outros vínculos, a hora que esse filho tiver uma determinada idade, já não tem mais a necessidade, a conveniência. Então, esse relacionamento tende a acabar. Porque a necessidade, a conveniência já foi suprida. Outro exemplo. A moça tem um pai que é muito severo, controlador, não deixa ela sair, nada, tal. Aí tem um amigo da família, que o pai considera, respeita, um rapaz. Ele nem é bonitão, nem é bom de conversa, essas coisas. Mas se ela vai querer sair, ela vai numa festa, essas coisas, se ele for junto, o pai confia e permite que vá na companhia desse amigo da família. E ela fala, legal, né? Posso sair. E começam a sair como amigos. E isso vai trazendo essa parte para ela de mais liberdade. E ele que ficava lá em casa, não tinha muito o que fazer, ele começa a ir nas festas, começa a frequentar outros ambientes, para ele também é legal. Ele fica meio que servindo para ela sair, lá para o pai dela ficar calmo. E aí, com o tempo, eles falam, ó, convivência é legal, eles acabam indo morar junto ou se casando, porque é conveniente. Ela tem liberdade de sair, a liberdade que ela espera de fazer as coisas, de sair da casa do pai dela, e ele de também ter uma vida social que ele não tinha. Você vê que tem uma conveniência. E muitos casamentos acontecem por causa disso. Porque, de repente, a moça está lá, ó, família, fica oprimindo, tal, isso, aquilo, e ela, no afã de se libertar, de sair daquele jugo, daquela pressão toda, ela pega e casa com o cara. E se ela não avaliou, muitas vezes, ela vai cair num perfil igual do pai, que daí o cara começa a controlar ela e prender ela, que também vai acabar a relação. Mas nessa conveniência, você vê que não tem nada de ruim, nada de errado. Foi conveniente. Foi o que estruturou essa relação. E aí pode se desenvolver o vínculo amoroso e vai desenvolver provavelmente algum vínculo compensatório também. Né? Vai falar. Mas aí se dá uma crise, se eu identifiquei como é que está estruturada essa relação, eu sei como é que eu vou tratar. Porque se eu sei que essa relação foi estruturada em cima de um vínculo de conveniência, eu não vou aplicar uma terapêutica de vínculo amoroso. E nem de vínculo patológico, de compensatório. Que o vínculo compensatório é patológico. Né? Então, assim, por isso que eu tenho que identificar qual é a estrutura, porque para mim ficar falando para os outros que é fácil, você não tem que ser metade da laranja, você tem que pensar em você, você tem que ter autoestima. Tudo bem, isso todo mundo sabe, a gente ouve todo dia, milhares de vezes. Mas como é que eu trato isso? Como é que eu organizo isso? Ou se eu não vou ainda, se eu estou numa relação e eu não vou ainda numa terapia, eu posso começar a refletir a respeito. Posso olhar e falar assim, peraí, quando eu conheci essa pessoa, deixa eu voltar lá no primeiro dia, segundo, terceiro. Deixa eu ver lá no início, o que foi que me chamou a atenção? O que me deu tesão? De ligar para ela novamente? De querer encontrar a segunda vez, a terceira vez? E aí começo eu mesmo assim, tá, e como é que foi depois? E a nossa primeira briga? Por que foi? E o que é que faz a gente sair da harmonia? Percebe o autoconhecimento? Aí, quando eu começo a refletir, começo a identificar algumas coisas, isso necessariamente e vai me impelir, vai me fazer procurar uma ajuda, um bom terapeuta, essas coisas, fazer uma boa terapia, para acelerar o processo. Porque eu falo, pô, isso funciona, isso dá resultado. Olha, não é mágica, não é dogmático. Isso é claro, é me organizar, é pegar os eventos, é como se eu olhasse e falasse assim, como é que foi feito esse software aqui, essa programação? Quais as rotinas? Aí fica fácil.
Faz sentido? Faz sentido, sim. É. E aí desmistifica aquele negócio que tem que ser grandes mentes, não. E aí, se você tem acesso a esse tipo de informação, fica mais fácil quando você vai procurar um terapeuta, procurar uma ajuda, de você começar a fazer as perguntas para começar a entender também como é que a pessoa trabalha. Uhum. Para saber se dá liga sua com o terapeuta ou não. É bem simples, é olhar. Agora, essas coisas são simples depois que são enunciadas e começa a se elaborar a respeito. Então, não tem que procurar antepassado. Não. Saber identificar a estrutura. E se eu começo a olhar para esse tipo de estrutura, eu começo a me reconhecer. Se eu sou mais um cara de fazer vínculo amoroso, se eu tenho lá os meus problemas que eu não consigo resolver e eu vou fazer um vínculo compensatório com as pessoas, ou se eu vivo fazendo vínculo compensatório, ou se eu sou um cara de vínculos de conveniência. Isso não quer dizer que eu não tenho um amoroso e o outro, mas qual é que é o mais forte na minha dinâmica, na minha psicodinâmica? E aí começa a ficar fácil. Você fala assim, por isso que quando eu falo que eu faço uma terapia de casal, que no máximo dura 10 sessões, e não sai briga, não sai discussão, não sai nada, e resolve de alguma forma ou ata ou desata, por quê? Não é porque eu sou mágico, é porque eu identifico como é que está estruturado isso para saber qual é a terapêutica que aplica. Uhum. E aí não tem achismo. Aí você vai no ponto, por isso que não precisa de mais tempo. E não tem Você que ter. identifica qual que é naquele processo. Aí, só para passar água o doce na boca, eu passo por 3 etapas na terapia de casal. Uma é criar uma dinâmica nova de comunicação franca e produtiva. Segunda fase, qual é o investimento na relação? E terceira fase, a proteção da relação. Simples assim. Uhum. Cada um tem suas ferramentas, tem sua etapa, mas não precisa mais do que 10 sessões. E aí, ou tem os acordos, se constrói os acordos, ou fala não. Por exemplo, no caso de eu quero ter um filho, mas ela não quer me dar um filho, eu não posso obrigar. E se isso é de importância muito grande na minha vida, aquela companheira, por mais que eu ame ela, não dá mais, porque eu vou viver frustrado. Então, eu vou ter que arrumar uma outra companheira que queira ser mãe do meu filho. Uhum. E aí não fica pessoal a coisa. Porque certamente ela explicitou as razões dela, porque ela não quer ser a mãe. E aí respeita, e aí não fica pro lado do pessoal no achismo. Ah, mas será que não gosta de mim? Será que eu cheiro mal? Será que isso? Será que aquilo? Não, ficou claro, foi falado, comunicado. Por isso que não tem briga depois. Parece bom? Emílio, vamos perguntar se alguém tem alguma dúvida. E já deu 1h30, daí a gente vai encerrando. Se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento. A gente tinha falado também no início, vamos montando a dúvida aí, a gente ia indicar 2 livros. Esse que eu vou mostrar o primeiro foi um que mais impactou, assim, para a questão de procurar mais ler. Um dos meus preferidos, que é O Mais Esperto que o Diabo. Tá? Esse Esse, livro é incrível. Vocês vão olhar para vocês, para sua mente, para o seu relacionamento, para você mesmo, com um novo olhar. Esse esse é um livro dos é meus livros fantástico. preferidos. E ele foi E o escrito, outro, acho que em 1932 ou 1933. E ele é e é tão mega atual. atual, ele é tão atual, isso devia ser leitura obrigatória já no ensino fundamental. Uhum. É Nesse uma é outro delícia. que é o preferido também do Emílio, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse o Emílio a gente indicou. Eu gostei dele também, mas não ganhou para mim do Mais Perto do Diabo. Mas ele é bom Esse também. também foi escrito na década de 30, depois do crack da Bolsa de 29, que foi uma crise mundial que teve
em 29, que muitos empresários se mataram, porque a economia quebrou no planeta todo. E a riqueza de elementos e de uma simplicidade tão grande que também deveria ser um livro de leitura obrigatória. A visão é impressionante. E esses livros atuais, a Fundação Dale Carnegie, no mundo, eles foram atualizando e foi introduzindo no livro original coisas mais contemporâneas. Então, é muito legal. E para quem não tem muito tempo para pegar o livro físico e ler, tanto um quanto o outro tem em audiobook no Spotify, por exemplo. Totalmente de graça. De graça. De graça. A vantagem é que se você é assinante, você pode baixar. Você pode baixar, mas se não for, você conecta no Wi-Fi e pronto, e ouve. É uma delícia. Quando você vai fazer caminhada, está malhando na academia, está dirigindo, está fazendo uma outra atividade, você pode estar ouvindo. É muito bom. Com certeza vocês vão ganhar muito. Vai levar reflexão e vão desenvolver autoconhecimento. Então, galera, eu acho que seria isso aí, 1h30. Hoje a gente não teve tanta gente assistindo, mas foi o que eu e o Emílio conversamos antes, que Dia das Mães, galera deve estar em jantar de Dia das Mães, então muito obrigado a quem assistiu até aqui a gente, compartilhem, deem seus feedbacks, foi muito, muito bom ter vocês aqui. Não surgiram dúvidas, mas acredito que foi incrível os aprendizados que tiveram. Quem quiser comentar alguma coisa ou mandar no nosso direct ou algo assim, alguma sugestão, a gente vai marcar outra live. Semana que vem eu vou ter uma live com o neurocirurgião, que a gente vai conversar sobre arrependimentos da vida. Então, quarta-feira vai ser às 8 horas da noite. O Emílio também tem uma live quarta-feira, às 8 horas da noite. Falando sobre vínculos de conveniência. E domingo eu tenho uma live com o Paulo, que fez formação com a gente, tem uma longa carreira também dentro das terapias, e ele foi um dos coautores do livro PNL para mulheres. Então a gente vai conversar um pouco isso sobre relações, de um olhar dentro da PNL, dentro da terapia, relações de pessoas, como você se comportar também. Vai ser bem legal domingo, esse mesmo horário. Então compartilhem, deem seus feedbacks com a gente. Muito obrigado mesmo quem acompanhou a gente até aqui. Isso aqui vai estar no IGTV e no YouTube. Isso mesmo. Emílio, valeuzaço por ter dedicado esse tempo. E vamos conversando e vamos marcar com certeza outra. No outro domingo a gente marca outra daí. Perfeito. Fechou? Muito obrigado, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.